Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, né, já iniciamos durante esse ano a nossa série de lives aí, a cada 15 dias, a gente está apresentando sobre um determinado produto. E então a gente vai falar hoje especificamente da linha de motocompressores. Então, são uns produtos que são bem vendáveis na linha, né? E também é um produto relativamente simples, a gente vai ver que não tem muito segredo. Antes de mais nada, né, sou o Fábio, consultor técnico aqui do Grupo OVD, e vou estar com vocês e acompanhando aí, conduzindo essa live aí, esse bate-papo aí sobre o motocompressor. Então, a gente peço que deixem os microfones desligados, né, durante a apresentação, então a gente vai fazer toda a apresentação aqui no final. Vocês poderão fazer perguntas, né? Ou até durante as dúvidas que vocês já tiverem durante a apresentação, peçam que vocês coloquem no chat lá, digitem no site lá de quais são as dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação. E na medida do possível, a gente vai respondendo aí no final, lá a gente responde, né? Se for o caso, a gente, dependendo se a gente tiver com poucas pessoas, dá até para abrir o microfone lá para vocês tirarem as dúvidas com relação à apresentação de hoje. Então, muito bem. Pedir para que o Rony compartilhe lá com a gente a apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do motocompressor, né? Dados técnicos, enfim, aplicação. Então, nós temos da linha de motocompressores, né? A gente tem a linha de compressores e o que nós chamamos aqui de motocompressores, né? Que são esse conjunto quando você tem um motor e a parte de compressão ali, a parte do cabeçote, acoplado como se fosse um único bloco, né? Então, e geralmente são vasos de pressão menores, são capacidades menores, né? Então, é um compressor de uso leve, vamos dizer assim, né? Então, ele é indicado para uso não contínuo em limpeza de peças, pequenas pinturas, pulverizações, acionamento de ferramentas pneumáticas, além de encher balão, bola, pneu, enfim, pneu de bicicleta, entre outras, respeitando, claro, a capacidade de cada um. Então, ele tem essas aplicações, mas tudo dentro de uma certa capacidade. Tudo vai depender da ferramenta que você vai acoplar, né? Do consumo, enfim, a gente vai ver esses detalhes aí. Então, são compressores que eles são certificados, então eles atendem aos requisitos do Inmetro, né? Então, ele tem que ter o selo compulsório. Então, são compressores que atendem os requisitos, né? Principalmente de segurança, que envolvem esses produtos aí. Então, são produtos certificados e todos com 1 ano de garantia. Para falar de compressores, motocompressores, é importante a gente saber de algumas grandezas, né? Dentre elas, as mais importantes aí que nós podemos dizer é a pressão, né? Que é dada em libra-força por polegada quadrada, ou PSI, né? Então, é a pressão de trabalho desses compressores, né? Que é a unidade de medida é a libra-força por polegada ao quadrado. E a gente está, no caso dos motocompressores, né, são classificados como compressores de baixa pressão. Então, a pressão de trabalho dele é de 80 libra-força por polegada ao quadrado, e a pressão máxima é de 120. Então, ou seja, esse compressor vai desligar com a pressão de 120 libras e vai religar em torno de 80 libras. Então, é importante aqui essa questão da pressão, né? Que esses motocompressores a ferramenta que você vai acoplar, né, a ferramenta pneumática, enfim, que você vai acoplar esse item, por exemplo, não pode a pressão de trabalho não pode ser maior que 80 libras. Então, se você usar uma ferramenta que necessita de uma pressão maior que 80 libras, você terá problemas tanto para o compressor também quanto para a ferramenta que você está utilizando, né? Não vai fazer um trabalho adequado. Então, tudo dentro da especificação. Aí a questão da vazão, então a capacidade de produção de ar desses compressores, né, que é dada em pés cúbicos por minuto, né, então, pessoal, quantos pés é o compressor? Então, é a capacidade de produção, né, a vazão desse compressor, então também isso está correlacionado ao consumo da ferramenta, o quanto de ar a ferramenta vai consumir que você vai acoplar esse compressor. Então, tem que estar devidamente dimensionado. Então, é, normalmente a gente tem que, para dimensionar a ferramenta, a gente tem que ainda
descontar aí que essa relação de vazão, né, é teórica, um deslocamento teórico. Então, a gente aí, em função das perdas tal, você ainda tem que tirar 30% dessa capacidade para você dimensionar a tua ferramenta pneumática aí. O que muda em relação a esses motocompressores, né, basicamente é a questão de, claro, tem alguns detalhes que, especialmente o MCV 216, ele muda bastante os componentes em relação ao MCV 25 e MCV 50. Já o MCV 25 e o MCV 50, os componentes são similares, né? Então, entre os dois modelos, aí, o que muda basicamente é o tamanho do tanque, o reservatório. Então, o MCV 216 é para 21 litros, aí o MCV 25 litros e 50 litros. Tá? E quando a gente fala essa capacidade, efetivamente é o volume, né, do vaso de pressão. Isso é a norma, né, exige, então isso é medido, é mensurado em laboratório, tem que ser exatamente o que a gente está descrevendo aí, essa capacidade de volume desses motocompressores. Então, vamos dizer assim, quanto maior o teu tanque aí, né, talvez maior a sua autonomia, dependendo do consumo da ferramenta aí. Então, aqui está um quadro comparativo dos compressores, né? Então, é muito parecido, né? O que muda, como eu comentei, é só a questão do vaso de pressão, o tamanho do reservatório que muda, né? Então, já comentei, a pressão de trabalho é de 80 libras, a pressão máxima é de 120, então o compressor desliga com 120 e religa com 80 libras. E a questão do motor, né, que desloca o conjunto do compressor aí, todos são motores de 2CV. Então, aqui alguns destaques diferenciais. Então, o grande destaque diferencial dele é a questão da norma, né? Ele atende todos os requisitos que a norma exige, né? Então, é um produto certificado pelo Inmetro, atende a norma de NR13F. Então, é um produto que passou por teste hidrostático. Então, todas essas características, né, as válvulas, tudo que são os dispositivos de segurança, tudo estão adequados à norma que regulamenta isso, né? Então, que exige que esse produto tem que atender à norma. A questão do compressor, né? Então, os compressores em geral, né? Motocompressor, quando a gente fala de compressores a pistão, né? Que é o caso de motocompressores, os compressores a pistão, você tem que ter um perfeito dimensionamento dele, é quando o compressor ele liga até 6 vezes por hora. Então, e em torno de 70% em carga e 30% desligado em alívio. Ou seja, só para exemplificar, se a gente pegar aí uma base de tempo de 10 minutos, então esse compressor a cada 10 minutos ele vai poder ficar 70% do tempo ligado, ou seja, 7 minutos no máximo ligado, e 3 minutos desligado. Então, isso vai dar aí em torno de 6. O compressor poderá ligar até 6 vezes por hora. Se você tiver uma ferramenta que esteja consumindo muito, além do que o compressor é capaz de produzir, obviamente ele vai trabalhar, vai ligar e desligar muitas vezes, ou não vai nem desligar, vai trabalhar direto. Então, isso caracteriza que o motocompressor está mal dimensionado para a aplicação. E o que acontece muito? Como o motocompressor é um produto portátil, né? Relativamente leve, então, assim, para o pessoal levar para obras, ele é muito fácil. E é bem comum as aplicações dele serem, a maioria das aplicações serem mal dimensionadas. Então, normalmente, o pessoal usa muito para pintura, né? Então, às vezes, pistola, dependendo da pistola de pintura, tem um consumo de ar muito grande e aí você vai, quando você vê, percebe lá no trabalho, o motocompressor nem desliga. Mas devido a essa praticidade, o pessoal acaba optando pelo motocompressor, pela facilidade de transporte, mas muitas vezes ele está trabalhando sobrecarregado. Então, né? Mas infelizmente é a realidade, é o que acontece aí. Então, às vezes, muitos dos problemas, às vezes, não está relacionado à garantia. A gente acaba concedendo garantia, muitas vezes, né, que a prova é a nossa, mas cabe a nós, né, enquanto assistente técnicos, orientar o pessoal, muitas vezes, com relação ao consumo da ferramenta que você está acoplando a esse compressor, né? Orientar, porque às vezes ele pode julgar que o produto é um produto de baixa qualidade, sendo que ele está utilizando fora da especificação.
Então, muito importante esse detalhe aqui, essa atenção aqui, e orientar os usuários, né? Que vão procurar vocês quando eles têm um problema, cabe a vocês, né, orientarem, né, para ter, às vezes, muitas vezes não tem uma reincidência do produto em função do mau dimensionamento. Então, quando a gente recebe esses motocompressores, eles vêm de fábrica com óleo já. Então, é importante, claro, você verificar o nível do óleo, mas eles já vêm com óleo de fábrica. E para que esse óleo não vaze durante o transporte, você tem uma tampa que é colocada no cárter ali, que é uma tampa de vedação que impede que ocorra o vazamento de óleo. Se tombar, por exemplo, tombar a embalagem, o óleo não acabar vazando. Então, aí você tem essa tampa para transporte. E o que acontece muitas vezes? Quando o usuário recebe esse compressor, essa tampa tem que ser retirada e colocada a tampa com respiro. E muitas vezes o pessoal acaba não se atentando a isso e mantém essa tampa aí. Isso gera uma pressão muito grande dentro do cárter e prejudica o funcionamento do compressor. Às vezes ele tem dificuldade na partida, ou muitas vezes acaba danificando o retentor do cárter e começa a vazar óleo, em função de o usuário acabar não tirando, não trocando essa tampa aí e já nos primeiros minutos de uso, o compressor às vezes começa a apresentar vazamento de óleo. Acontece até em muitas situações, às vezes a pressão é tão grande ali dentro que acaba a tampa escapando e pulando fora essa tampa aí. Então, a gente reforça isso porque é bem comum, acontece bastante isso aí, por falta, às vezes, o pessoal não se atentar ao manual e não olhar que tem essa válvula de alívio que deve ser substituída. Então, muito importante isso aí. Então, é bem comum, vocês já devem ter pessoal que trabalha com essa linha aí, chegar o motocompressor para vocês aí com essa tampa aí, e o cliente em nenhum momento removeu ela. Então, é importante que seja removido. Então, essa aqui é a tampa com o respiro. Então, essa é que você deve colocar quando você recebe o compressor, vai colocar em operação, certo? A questão do nível do óleo, né? Então, sempre estar atento às trocas, né? O nível do óleo. Então, como eu comentei, o compressor já vem de fábrica com óleo, mas é importante observar o nível do óleo, né? Para ver se está tudo ok, se for necessário complementar. E importante também que o motocompressor esteja num piso nivelado, esteja com as rodas para que você faça a verificação desse nível do óleo. Às vezes o compressor ele vem sem as rodas, né? Se você colocar, ele fica inclinado e não vai o indicado no nível ali do cárter ali, do indicador de óleo, pode você tirar uma leitura incorreta ali. Então é importante que ele esteja num piso plano, nivelado, e com as rodas, né? Para que você consiga verificar o nível do óleo. Então, baixo nível de óleo, você vai ter problema de lubrificação e excesso de óleo também. O excesso de óleo pode provocar uma pressão excessiva no cárter, danificando o retentor, enfim, e esse óleo também pode ser. O compressor de pistão, naturalmente, às vezes ele acaba liberando um pouquinho de óleo, umidade, é normal isso sair pela saída de ar e pelo reservatório. E se o nível está muito acima do especificado, aí esse problema é atenuado, né? E vai muito mais óleo do que deveria para dentro do compressor. Então, muito importante também essa questão do óleo e também com relação às trocas, né? Então, aí tá as recomendações de manual. As primeiras 5 horas de uso, você já deve substituir o óleo. E depois, a segunda troca depois de 20 horas e as demais a cada 60 horas. Ou seja, ninguém faz isso. A gente observa que a maioria dos compressores o pessoal compra e usa, quando chega lá, para vocês, o óleo já está completamente preto. Então, é importante, às vezes, mesmo na garantia, né? Cabem a vocês, né? Às vezes tem um problema de garantia, faz o reparo em garantia, mas não deixe de ofertar para o usuário, né, a substituição do óleo. Aí, nesse caso, não é coberto pela garantia, deverá ser. Aí é um serviço que vocês poderão cobrar do usuário aí, nesse caso aí. Então, é muito importante essa questão do óleo, até para evitar problemas aí. Muito importante a questão do óleo. Outro aspecto importante é a questão do dimensionamento da rede elétrica. Então, esses compressores, motocompressores, eles utilizam motores de indução. Então, o motor de indução, no instante da partida, ele tem um pico de corrente muito grande. Então, dependendo, pode chegar até 8 vezes a corrente nominal do motor. Então, para tanto,
requer que ele tenha uma rede elétrica bem dimensionada, especialmente a extensão. Então, como são equipamentos portáteis, é comum, né, o pessoal usar a extensão elétrica. E a grande maioria das vezes essas extensões são mal dimensionadas, especialmente em 127, onde a corrente é maior, então é necessário que você tenha uma extensão elétrica adequada. Então, vamos partir já. Uma extensão elétrica, especialmente para o compressor 127, já tem que ser fio de bitola de 4 milímetros. O manual fala em até uma distância de 8 metros, né? Então, considere esses 8 metros a distância do quadro de distribuição até a tomada. Então, soma-se isso, a extensão também, né? Então, vamos dizer assim, dependendo do comprimento da extensão, se passou de 8 metros, já tem que partir para 6 milímetros, e aí até uns 30 metros, vamos dizer assim, você poderá usar 6 milímetros, e for acima de 30 metros, vai ter que ser um fio de 10 milímetros. Então, a regra é para qualquer ferramenta elétrica, quanto maior o comprimento, maior é a bitola do fio. Então, é bem comum, né, vocês receberem aí compressores que o relato do cliente é que o protetor térmico dele fica desarmando a todo momento. Então, por quê? Porque normalmente é porque a fiação não está adequada, o motor tem dificuldade no momento da partida e acaba atuando o protetor elétrico. Daí o que o pessoal faz muitas vezes? Elimina o protetor elétrico, faz um jumper lá, elimina o protetor de sobrecarga, né? Eu falei protetor elétrico, desculpa, protetor de sobrecarga, elimina o protetor de sobrecarga e dali a pouco o compressor trabalha normalmente, mas passa um tempo, acaba queimando o motor. Então, isso é passível de você negar uma garantia se chegar, por exemplo, receberem aí o motocompressor com o protetor de sobrecarga eliminado, né, ou jampeado ali, você fazer a eliminação dele. Então, a questão da rede elétrica é muito importante também. Vocês, quanto assistência técnica, às vezes, muitos dos problemas estão relacionados a isso. Então, se chega aí, vai testar o motocompressor, o motocompressor não tem problema. Então, cabe vocês orientarem, né, os usuários com relação à instalação elétrica desses compressores aí. Então, vamos falar um pouquinho dos componentes de cada dos componentes do motocompressor. Então, aí eles estão numerados aí, né? Então, partindo do número 1 ali, que é a parte que faz a compressão, né? Que é o cabeçote ali. Então, é um conjunto mecânico que é composto pelas válvulas, o cilindro, pistão, biela, virabrequim. Então, qual que é a função dele? Fazer a capacitação a captação do ar atmosférico, né? Vai captar esse ar atmosférico, vai comprimir e vai deslocar esse ar para dentro do compressor. Então, vai para dentro do vaso de pressão do reservatório, né? E vai acumular esse ar dentro do reservatório. Então, ele vai fazer esse deslocamento aí. Aí nós temos o número 2, que é o pressostato. Então, o pressostato ele é uma chave de pressão. Então, ou seja, quando o compressor, o vaso de pressão, o reservatório, atinge a pressão de 120 libras, esse pressostato é quem vai fazer a manobra do motor, vai fazer com que ele desligue. Então, ele esse pressostato, quando chega em determinada pressão, ele vai atuar fazendo com que o motor desligue. E quando a pressão baixa de 80 libras, ele também vai fazer religar o motor. Então, a função dele o pressostato é uma chave de pressão que vai fazer ligar e desligar o motor conforme a demanda da pressão de ar do reservatório. Aí nós temos o número 3, que é a conexão de saída de ar. O 4 é o regulador de pressão. O 5 é o manômetro, que indica a pressão que você ajusta no regulador. O número 6 é a válvula de retenção. Então, essa válvula de retenção ela é uma válvula unidirecional, ou seja, ela permite a passagem do fluxo de ar, né, que sai do cabeçote para dentro do reservatório, mas ela impede que o ar que é acumulado dentro do reservatório retorne para fora. Então, essa válvula tem um papel muito importante. É um item que dá problema também, então é importante sempre nas intervenções vocês fazerem a verificação dessa válvula. Daqui a pouco a gente vai mostrar ela aqui, como é que funciona ela. Então, às vezes, é importante estar atento a essa válvula aí. O 7 é o dreno. Então, como vocês sabem, né? Então, esse processo de você captar o ar atmosférico
comprimir ele, jogar para dentro do reservatório, isso acaba gerando, ele condensa, né? Então ele absorve muita umidade. Então, às vezes, dependendo do ambiente, se o ambiente é um ambiente muito úmido, isso aí é tudo captado e ele é jogado para dentro do reservatório, é deslocado para dentro do reservatório. Então, frequentemente, esses reservatórios devem ser drenados. Então, você precisa, ele ter o número 7 ali, uma válvula que você abre e tira toda a água que se acumula dentro do reservatório. Então, é muito importante fazer essa drenagem, uma porque depois essa água que vai se acumulando aí pode ser expelida e pode prejudicar a ferramenta pneumática que você esteja utilizando. Então, sempre deve ser drenado. E outra que quanto mais água dentro do reservatório, menos volume de ar você vai ter. Então, onde você deveria ter ar comprimido ali, você tem parte do espaço está preenchido com água. Então, você observa-se que o motocompressor passa mais tempo ligado do que desligado em função do acúmulo de água que tem dentro do reservatório. Então, isso é um problema bem comum também. O pessoal deixa de drenar o compressor. 8 é a roda, 9 é o tubo de entrada de ar, então é o tubo que recebe o ar do cabeçote, que é deslocado pelo pistão, né? Então, e conduz o ar até o reservatório. O número 11 é a válvula de segurança, então, essa válvula de segurança, ela é um elemento de segurança, né? Como o próprio nome já diz. Então, quando a pressão ultrapassa 120 libras dentro do vaso de pressão, essa válvula ela deve abrir, né, e aliviando a pressão do compressor. Então, por exemplo, uma falha no pressostato, né, um pressostato desregulado, por exemplo, pode fazer com que ele não desligue no momento que deveria ser desligado o compressor. Então, quando ocorre um excesso de pressão dentro do vaso, essa válvula tem o papel de aliviar essa pressão. Então, é bem comum, às vezes, o que acontece? O pressostato perde a regulagem, ou, ou você troca o pressostato e ele fica com às vezes se faz necessário você fazer regulagem. Então, o que vai acontecer? Quando ultrapassa 120 libras, a válvula de pressão abre antes que ele se desligue. Então, aí cabe você ajustar muitas vezes o pressostato para que a válvula ela só atue em momentos que ocorreu uma falha no pressostato, efetivamente. Então, às vezes se faz necessário ajustar o pressostato. Número 12 é uma capa de proteção, a capa que protege o motor e o cabeçote ali, né, para que não tenha acesso às partes volantes ali, especialmente da ventoinha do motor, né, então, para que não seja, é um elemento de proteção e de segurança, né. O número 13 é o interruptor liga-desliga, então basicamente ele é acoplado à tampa do pressostato, então ele quem vai fazer a manobra do pressostato para ligar e desligar o compressor também. Então, às vezes terminou o trabalho lá, você vai desligar o pressostato, manobrar o pressostato através do interruptor liga-desliga ali, fazendo com que o compressor não seja necessário ligar ele quando cai a pressão de ar. É muito importante também, pessoal, toda vez que for desligar e ligar e desligar o compressor, que seja feito através desse interruptor, não através de um disjuntor que você possivelmente coloque lá, ou simplesmente desconectando diretamente da tomada. Então, antes de desconectar ou desligar o disjuntor, é necessário que você desligue o interruptor desligue no interruptor liga-desliga. Por quê? Porque toda vez que você desliga ele drena aquele ar, o ar que fica preso no tubo de admissão ali, no tubo que vem do cabeçote. Então, toda vez que o pressostato manobra também, quando chega na pressão de trabalho lá, na pressão máxima ele desliga, você observa que ocorre uma descarga de ar. Então, o pressostato ele libera esse ar que fica preso naquele tubo de entrada de ar, para que o compressor não tenha dificuldade no religar. Quando ele precisa religar, aquele tubo tem que estar livre. Então, não pode ter pressão acumulada ali, senão ele não vai ter força para partir. Então, por isso da importância de você desligar o compressor sempre através do interruptor liga-desliga para que esse ar seja drenado. Então, toda vez que você manobra o pressostato ali, você ouve uma descarga de ar, que é justamente o alívio de pressão do tubo de entrada de ar que ocorre ali, daquele barulho de descarga que você ouve ali.
Filtro de ar. Então, ele impede a admissão de partículas sólidas para dentro do compressor. Então, é muito importante também a verificação do filtro de ar, a integridade dele. Então, ele não pode estar danificado. E também ver se ele não está saturado. Então, ele é um filtro lavável, daqui a pouco a gente mostra para vocês aqui. É importante também estar atento. Então, se ele está muito saturado, ele não consegue absorver o ar necessário da atmosfera e você vai ter problemas com o compressor aí. Então, vai demorar um tempo maior para encher. Então, simplesmente por um filtro de ar saturado, ou muitas vezes entupido. Então, pode acontecer até de entupir e simplesmente o compressor não enche de forma alguma em função do filtro entupido ou saturado. Então, muita atenção aí no filtro. E também se verificar também se ele não está danificado. Então, se sujeira começar a entrar para dentro, partícula sólida para dentro do compressor, você pode ter um problema na parte mecânica desse compressor aí futuramente. Então, muito importante a integridade do filtro de ar também. Aí o 15 é a tampa do respiro do cárter, né? Já comentamos sobre ele, né? E o 16 é o parafuso para a drenagem do óleo, para que você remova o óleo ali para fazer a troca do óleo ali, é aquele parafuso que você deve soltar ali para fazer a troca do óleo do compressor. Ou numa intervenção você drenar esse óleo, né? Para que você faça a verificação do compressor. Aí nós temos o motor, então o motor é o motor elétrico que movimenta todo o cabeçote, né, que para fazer fazer a parte de compressão de ar aí. E o protetor térmico, né? Então, esse protetor térmico, quando ocorre uma sobrecarga, né? Então, quando você tem uma sobrecarga, você tem uma corrente excessiva, né? Uma corrente fora do que deveria, do que o motor suporta. Então, se você tem situações que esse protetor térmico está atuando, né? Então, quando ele ocorre uma sobrecarga, ele aquece, né? E aquela parte vermelha ali salta para fora. Então, ele funciona como um disjuntor. Aí, quando ele resfria, você aperta ali e você faz o rearme dele. Então, situações que ocorrem sobrecarga do motor, então, normalmente está relacionado ao dimensionamento da rede elétrica, como comentamos da extensão. Ou alguma coisa na parte mecânica, né, que possa estar travando, né, sobrecarregando esse motor aí, especialmente a questão da biela ali, a gente vai ver da biela, do virabrequim ali, pode ocorrer um travamento ali naquela região ali e o motor fica pesado e também ocorre a sobrecarga aí faz atuar esse protetor aí. Mas o problema mais comum é a questão da rede elétrica, muitas vezes. E o pessoal, às vezes, o que faz? Elimina isso aí. Então, quando você elimina isso aí, é passível de perda de garantia, porque certamente, se ele está atuando a todo momento e você elimina ele, aí quem vai acabar prejudicando o motor e queimando o estator desse compressor aí. Aqui, mostrar um pouquinho da questão do cabeçote, né? Como é que funciona mais ou menos ali. Nós temos o virabrequim, que é acoplado ao motor, então o virabrequim transmite o movimento para a biela, então o virabrequim ele é excêntrico, né? Então ele faz o movimento da biela que, consequentemente, transmite o movimento para o pistão. E o pistão ele é acomodado dentro do cilindro, então o pistão é ele que vai fazer a admissão de ar e vai fazer a compressão e a descarga desse ar para dentro do reservatório. Então, ali no desenho, vocês podem observar a parte verde ali, o cabeçote ele ele é disposto de duas válvulas, então quando o pistão está descendo, forma-se um vácuo ali, né? Esse vácuo faz com que a válvula de admissão ela abra, então ela permite que o ar atmosférico seja admitido para dentro da câmara, né, do cilindro. Aí, quando o pistão começa, ele chega embaixo, ele admite todo o ar, e quando ele começa a subir, ele começa a comprimir o ar. Então, ele começa a comprimir, e essa força né, essa pressão que forma-se dentro do cilindro, faz com que empurre a válvula de descarga. Então, essas válvulas, elas são paletas, né? Então, você faz com que a paleta, ela se abra, então, faça abrir a válvula de descarga, e esse ar comprimido, né, é deslocado
através do tubo lá de entrada de ar para dentro do reservatório. Então, é mais ou menos esse o funcionamento aí do cabeçote do motocompressor. Aqui algumas medições aqui que vocês podem fazer do estator, né? Então, depois eu vou mostrar aqui para vocês. O estator, então, ele vem dotado de 6 fios. Então, ele vem com um cabo PP ali, que aquele cabo PP, ele vai ligado diretamente no pressostato, então, que é quem alimenta o motor. Nós temos ali 2 fios vermelhos, que os fios vermelhos eles são ligados no protetor de sobrecarga. Então, se vocês observarem na imagem ali, eles estão jampeados ali. Então, para fazer esse teste ali, é necessário que a gente faça o jumper ali, una esses, ou mantenha o protetor de sobrecarga ligado ali, né? Os 2 fios pretos os que são ligados no capacitor, que é a bobina auxiliar. Então, para fazer a medição da bobina principal, eu tenho que juntar os 2 fios vermelhos ali, que é o protetor de sobrecarga, e a resistência ômica ali, mais ou menos de 3 ohms para a bobina 220. E daí os outros 2 fios pretos ali, que é da bobina auxiliar, em torno de 7,8 ohms para o estator 220, tá? Então, esses são valores de referência, então, são valores aproximados, tá, pessoal? Pode ser que dê um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender um pouco até do multímetro de vocês aí, né? Então, às vezes, as ponteiras ali, se elas não estão perfeitamente encaixadas no multímetro, se tem algum tipo de mau contato ali, pode dar uma variação nessa medição aí. Então, são valores de referência aí para vocês terem aí. Da bobina principal, em 127, você tem em torno de 1,5 ohms para a bobina principal e de 2 ohms para a bobina auxiliar ali, tá? Lembrando que para medir a bobina auxiliar, se faz necessário você juntar os 2 fios vermelhos ali, que é o protetor de sobrecarga. O protetor de sobrecarga, o que ele faz? Ele interrompe a alimentação que vai para o motor. Então, ele está ligado diretamente na alimentação. Dentro do estator, pessoal, nós temos mais um protetor térmico ali. Nós temos ali um termostato. Daqui a pouco, aqui eu mostro para vocês esse termostato. Então, se, por exemplo, o usuário eliminou lá o protetor de sobrecarga, esse pressostato também funciona com um elemento a mais aí de segurança. Então, em caso de sobreaquecimento do estator, ele vai abrir, vai interromper o funcionamento do motocompressor. Só que ele não é de rearme como o outro protetor lá. Ele é um termostato, então, quando ele esquentar, ele vai abrir, vai interromper a alimentação, e quando ele esfriar, aí ele vai fechar o contato novamente e vai liberar a alimentação para o estator e vai voltar a funcionar. Então, pode ter situações de sobreaquecimento que vocês podem pegar aí. O cliente pode estar reclamando para vocês que fica desligando toda hora e vai ver o protetor de sobrecarga não está atuando, mas às vezes está atuando o protetor térmico do estator. Pode ser um problema com o próprio protetor térmico, pode ser um problema com o estator, que já está com baixa isolação, ou pode estar havendo alguma sobrecarga aí. Então tem que estar atento aos detalhes aí, porque que está atuando esse protetor térmico. Aqui é o teste dos capacitores, né? Então, o motor de 220 vai um capacitor de 35 micro. Então, para vocês que têm um multímetro, não são todos os multímetros que têm a função de capacímetro, né? Então, vocês podem ter um multímetro com a função de capacímetro ou ter um capacímetro, né? Daí tem um instrumento que é exclusivo para medição de capacitores. Então, para o capacitor de 220, o capacitor do motor 220 é um capacitor de 35 micro, e o capacitor do motor 127 é um capacitor de 120 micro. Então, tá aí as medições aí. Então, da parte teórica que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Então, agora aqui, quero mostrar um pouquinho do compressor. Então, reforçar tudo um pouquinho daquilo que nós falamos ali na apresentação. Então, aqui no compressor, na parte de trás aqui, que vocês não estão vendo, onde vai acoplado o filtro de ar. Tá? Então, aqui está o filtro de ar, ele vai acoplado aqui atrás. Então, aqui é onde é feita a admissão de ar. Então, quando o pistão que vai acomodado aqui dentro do cilindro, quando o pistão ele baixa, então ele faz a admissão de ar que vai entrar através do filtro, né? E quando o pistão retorna, ele comprime o ar e esse ar vai sair por aqui e vai entrar no tubo de
de entrada de ar, né? E vai ser conduzida para a válvula de retenção. Então, aqui nós temos a válvula de retenção. Então, é essa válvula aqui, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Ela é uma válvula unidirecional. Então, o ar que é deslocado aqui do cabeçote, ele vai ser empurrado aqui. Então, essa válvula ela tem uma mola aqui que vai. Então, a força do ar aqui vai vencer a força dessa mola aqui e vai liberar a passagem do ar para que o ar vá para dentro do reservatório. E esse ar aqui, depois que o pistão está retornando e está fazendo o processo de emissão, esse ar é aliviado aqui, aí essa válvula não deixa que o ar que foi deslocado para dentro do reservatório retorne para fora. Então, essa válvula aqui tem um papel muito importante aqui. Aqui ela vai ligado também ao pressostato, então ela tem uma derivação que vai ligado no pressostato, que é justamente para fazer aquela drenagem do ar que eu falei para vocês aqui quando o compressor é desligado. Então, no momento que o compressor vai religar, aqui não pode ter ar preso aqui. Então, quem faz isso é o pressostato. Então, quando eu manobro ele aqui no liga-desliga, eu dreno esse ar que fica preso aqui. E quando o compressor está ligado e ele enche, né, o compressor está ligado, atingiu a pressão de máxima lá, o compressor desliga, o pressostato também faz o alívio de pressão aqui desse tubo aqui. Então, também quando atinge a pressão máxima. Então, às vezes, o que pode acontecer aqui muitas vezes? Essa válvula, às vezes, não está atuando corretamente. Às vezes, você percebe quando o compressor está com ar dentro do reservatório, né? Ou cheio, enfim. E você observa que está ocorrendo um vazamento de ar no pressostato. Então, muitas vezes, o problema às vezes não está no pressostato. O problema, muitas vezes, está nessa válvula aqui. Então, é importante verificar, né, se o retorno de ar que está vazando aqui, às vezes, no pressostato, não está ocorrendo por aqui. Então, você pode soltar essa conexão do pressostato aqui e ver se o ar não está vazando na parte de trás, né? Aqui na válvula aqui, ó. Essa aqui é a conexão do pressostato. Então, você pode desconectar aqui e ver se, por exemplo, não está vazando ar aqui. Se estiver vazando ar aqui, é um problema com essa válvula aqui. Às vezes é possível você desmontar ela, né? Você soltar ela aqui, fazer uma limpeza dessa válvula aqui, mas o ideal, muitas vezes, é você substituir isso aqui. Então, esse é um dos itens que podem apresentar problema aqui, tá? Então, o pressostato, como eu comentei, ele faz a manobra do motor, né? De ligar e desligar o motor. Então, alguma coisa de problema também pode ser detectado nesse pressostato aqui. Depois eu vou mostrar para vocês ali o pressostato ali. Ele tem 4 conexões, né? 2 de entrada e 2 de saída, né? Então, muita coisa ali é visual. Você vai conseguir abrindo ele, você já consegue ver os contatos, ver a integridade dos contatos dele e ver como é que está a condição do pressostato. Aqui o regulador de pressão e a saída de ar, certo? A parte do motor. O protetor de sobrecarga está aqui do outro lado. Então, como eu comentei, o pessoal muitas vezes acaba fazendo um jumper nesse protetor aqui. Deixa eu virar aqui. Então, está aqui o protetor, né? Então, aqui vai a capa, então o que fica exposto é somente essa parte vermelha aqui. Então, quando ocorre uma sobrecarga, esse cara salta para fora aqui. Então, aqui a gente tem um protetor de sobrecarga para o motor 220 e tem um protetor para o motor 127. Então, o motor 127 é uma corrente maior, se não me engano, é 15 amperes e aqui é 8 amperes para o motor 220. Temos o capacitor, né? Então, o capacitor, problemas de dificuldade na partida do motor. Então, se você tem o protetor de sobrecarga não está atuando, não tem um problema com a válvula lá de retenção e eu tenho dificuldades, por exemplo, na partida do motor, então é importante fazer a verificação do capacitor. Então, para testar ele, fazer aquele teste da capacitância dele. Então, um multímetro que seja dotado de um capacímetro, né? Ou o próprio capacímetro para fazer a medição desse capacitor aqui. Aqui está a válvula de segurança, né? Então, se, por exemplo, ocorre uma falha com o pressostato,
essa válvula de segurança, excedida a pressão, essa válvula de segurança vai abrir e vai aliviar a pressão do reservatório, certo? Então, quero passar para essa câmera aqui, pedir para o Rony mudar a câmera aqui para nós, por favor. Eu vou soltar a tampa de válvulas aqui do cabeçote. Então, primeiro, eu quero mostrar para vocês, essa aqui é a tampa de válvula do cabeçote, tá? Então, aqui a gente tem uma paleta que vai em cima. Então, aqui um limitador, mas por baixo aqui tem uma paletinha, que é a válvula, né? Então, essa aqui é a válvula de descarga. E na parte de baixo, a gente tem uma outra paleta aqui, que é essa paleta aqui, que é a válvula de admissão. Então, o que que vai acontecer? O ar, quando ele é admitido, ele vai entrar por aqui. Então, a partir do filtro de ar, o ar vai entrar aqui. Então, quando o pistão desce, né, forma aquele vácuo lá, ele vai vencer a força dessa paleta aqui. Então, essa paleta aqui vai liberar a passagem do ar aqui, ó, ela vai abrir aqui, certo? Então, ela libera a passagem do ar e depois o pistão vai retornar e daí ele vai empurrar o ar de volta. Então, como a válvula aqui ela é unidirecional, né? Então, a paleta, quando o ar for empurrado aqui, essa paleta ela vai se manter fechada e a admissão vai ficar fechada. Então, não vai, o ar que foi admitido não vai retornar pelo filtro de ar. Então, porque a força do ar aqui vai fechar essa paleta aqui. Aí eu tenho uma outra paleta que vai debaixo dessa aqui. Então, quando ocorrer a compressão, então a força exercida do pistão aqui vai comprimir o ar, vai vencer a força dessa paleta aqui, essa paleta vai abrir e vai jogar o ar para o escape. Então, esse é o princípio de funcionamento das válvulas aqui, né? Então, essa aqui é a tampa de válvulas do motocompressor. Então, é importante também verificar, né? Então, é relativamente fácil desmontar o cabeçote ali. Então, para verificação dessas paletas aqui. Então, pode acontecer de quebrar, de entortar, enfim, ela não está vedando perfeitamente. Então, é importante fazer essa verificação das paletas aqui. Aí, da parte do compressor, nós temos o cárter, né? Então, aqui é onde aqui vai uma tampa, aqui é onde fica o óleo, né? Daí nós temos o virabrequim e a biela, né? Então, o virabrequim ele vai acoplado no eixo do motor, né? Que ele vai fazer o movimento aqui, transmitir o movimento e fazer a biela subir e descer para transmitir o movimento para o pistão, né? De subida e descida do pistão. Então, ela é excêntrica aqui, né? A biela. Aqui vai um retentor, então muito atenção nesse retentor aqui, como eu comentei da tampa do cárter, né? Se o pessoal não coloca o respiro, o que que acontece? É exercida uma pressão muito grande nesse retentor aqui, ele pode acontecer de danificar. O que que vai acontecer? Vai vazar óleo, né? Observa-se que óleo aqui, ó, na parte de baixo do motor começa a cair em cima do reservatório. Então, significa que esse retentor aqui está danificado. Então, infelizmente, toda vez que precisar trocar esse retentor aqui, se faz necessário desmontar todo o cabeçote, tá? Então, pedir para o Rony voltar aqui rapidinho, só para mostrar o cabeçote aqui. Então, aqui nós temos essa tampa aqui, depois nós temos as válvulas, né, que vai acoplada aqui. Aqui são 4 parafusos que você vai... Então, é bem simples. Soltou os parafusos aqui, daí só se atente às juntas, né? Eu tenho uma junta aqui, tenho uma outra junta aqui. E também é importante verificar a integridade dessas juntas aqui. Aí temos o cilindro. Aqui nós temos o pistão e os anéis, né? Também itens a serem verificados, né? A integridade da camisa do pistão também, sempre ver se não está riscada por falta de lubrificação. Então, é muito importante isso também, né? Então, aqui eu posso ter problemas de compressão se eu tiver uma camisa dessa aqui riscada, né? Integridade dos anéis e do pistão. Então, aqui é fácil de tirar também, né? Então, como vocês observaram ali, ela é só encaixada lá no virabrequim. Então, consegue facilmente tirar aqui. Aqui nós temos o pescador,
Então, esse cara aqui no movimento da biela, né, de subir e descer, ele que vai puxar o óleo e jogar o óleo para dentro do pistão para fazer a lubrificação adequada, né, da camisa e do pistão para que não tenha problemas de lubrificação, de travar, enfim. Então, o que, que pode acontecer por falta de lubrificação? O travamento desse conjunto aqui, especialmente do virabrequim, tá? Então, o virabrequim aqui onde corre a biela aqui, né? Então, ele não é regulamentado, né? Simplesmente depende da lubrificação. Então, falhas de lubrificação pode ocorrer um travamento nessa região aqui e também de riscar a camisa, travar pistão, mas o mais comum, a falta de lubrificação, a falha de lubrificação é nessa junção aqui, ó, da biela com o virabrequim. Então, pode ocorrer um travamento disso aqui. Daí, normalmente, se faz necessário a troca da biela e, às vezes, até o virabrequim. Então, o virabrequim, ele é acoplado no eixo do motor, então vai um parafuso Allen aqui que trava ele no eixo do motor. Muitas vezes se faz necessário você desmontar todo o cárter para você conseguir sacar esse cara aqui. Então, às vezes é necessário colocar ele numa prensa para você conseguir tirar, sacar esse virabrequim aqui. Vamos lá agora voltar aqui, mostrar o estator para vocês, a parte elétrica, né? Então, aqui temos o estator, tá? Como eu comentei para vocês, nós temos esses dois fios vermelhos aqui, ele vai ligado no protetor de sobrecarga. Nós temos esse cabo aqui, que é a alimentação para o motor, que vem a partir do pressostato. Então, esse fio verde aqui é o terra. Então, não comentei sobre aterramento, mas é obrigatória a questão do aterramento desses compressores, porque, como é motor de indução, tem que ter o aterramento, então tem risco de choque elétrico para o operador se ele não fizer o aterramento, tá? Não tem muito problema, não tem risco tanto para o funcionamento do compressor, né? A questão da falta de aterramento, mas sim da segurança do usuário. Então, se ele não tiver devidamente aterrado, tem risco de choque elétrico, tá? Mesmo que o compressor, o estator, esteja em perfeitas condições. Então, pode ocorrer fugas aí que podem, devido ao ser um motor de indução, né? Podem ocasionar choque elétrico para o operador. Então, é muito importante a questão do aterramento. Então, esses fios são ligados diretamente no pressostato. Então, aqui a alimentação. E esses outros dois fios aqui, que são os fios pretos, que são a da bobina auxiliar, que vai ligada no capacitor. Então, como eu comentei, multímetro lá, vocês vão colocar lá na escala ômica lá e coloca aqui para medir a bobina auxiliar, né, nos dois fios pretos. Para fazer a medição do estator da bobina principal, como eu comentei, junta essas duas partes aqui, ou se o protetor de sobrecarga estiver ok, né? Você faz o teste por continuidade lá, pode manter ele ligado aqui, e daí você faz o teste de resistência ômica aqui na alimentação do motor. Então, os valores é aquilo que está na tabela lá na apresentação, lá que depois vocês vão ter acesso no telecontrole. Pressostato. Então, aqui o pressostato está sem a tampa, né? Eu já desmontado aqui, mas observe aqui que é visual. Então, eu tenho um lado, ele entra os fios, do outro lado ele sai os fios. Então, aqui eu tenho um contato e aqui eu tenho outro. Então, aqui onde ele é manobrado pelo liga-desliga, né? E quando ele atinge a pressão de trabalho, esses contatos aqui se abrem, né? E quando a pressão baixa de 80 libras, ele fecha os contatos novamente e faz ligar o compressor. E faz aquele alívio de pressão lá do tubo de entrada de ar do compressor. Então, aqui é o pressostato. Aqui eu tenho um ajuste, um parafuso aqui, ó, que eu faço o ajuste do pressostato. Então, que esse parafuso faz? Ele tem uma mola aqui, então ele atua diretamente em cima da pressão dessa mola aqui. Então, quanto mais pressão eu der na mola aqui, com mais pressão o pressostato vai atuar. Então, esse aqui provavelmente deve ser um pressostato pode chegar a atuar, por exemplo, com 140 libras, por exemplo. E então, por isso que ele vem esse ajuste aqui. Normalmente, ele vem ajustado de fábrica, né? Deve vir ajustado de fábrica. Pode acontecer algum problema tal que
sei lá, descalibrou, enfim, às vezes se faz necessário vocês mexerem aqui. Então, o que é importante? Vocês ajustarem ele em determinada pressão que o compressor desligue com 120 libras antes que atue a válvula de segurança. Então, quando vocês colocarem o compressor para encher, às vezes até enquanto ele estiver ligado lá, vocês podem ir. Quando chegar nos 120 libras lá, vai ajustando, aliviando a pressão aqui até fazer ele desligar. Então, você pode tanto diminuir, então você pode fazer com que o motocompressor, por exemplo, desligue antes de 120, ajustando aqui, ou depois de 120. Só que se ele desligar depois de 120, a válvula de segurança vai atuar antes. Então, ou seja, ele nunca vai desligar o motor. Então, importante dessa questão do ajuste do pressostato aqui. Aí a questão de entrada e saída tanto faz, tá? Então, de um lado você vai entrar com alimentação, do outro lado você vai sair com o motor. Então, tanto faz se você ligar aqui a entrada desse lado aqui, a entrada de alimentação, ou desse lado aqui. Então, é indiferente. Desde que um lado seja a alimentação, do outro lado seja a saída para o motor, tá? Então, não há regra aqui no que entra e no que sai. Tranquilo? Daí tem os parafusos aqui, né? Para você acoplar os fios aqui nos bornes. Certo, pessoal? Acho que a princípio que eu tinha para falar era isso. Eu queria ver agora, ouvir de vocês aí, né? Não sei se no chat teve perguntas aí. Quais foram as dúvidas aí? Quem quer estar no comando das perguntas é o Pedro? Eu, Matheus. Sou eu sim, Fábio. Vamos lá. Até o momento não tínhamos nenhuma pergunta aqui, mas o pessoal da CLF Andaimes aqui colocou uma, então eu vou ler aqui. Existe manutenção para o pressostato? Tampa trincada, quebrada, a parte abaulada do interruptor se desgasta e desarma sozinha. Contatos carbonizam, a película interna se resseca e molas enferrujam. Tudo isso que você citou aí é o que pode acontecer. Normalmente a gente não recomenda que se faça, né? Porque ele é um elemento eletromecânico, né? Então, ele tem uma vida útil. Então, quanto mais ele trabalhar, mais acionamentos, menor é a sua vida útil. Então, eu não sei estimar precisamente quantas manobras ele consegue fazer, né? Qual seria a sua vida útil. Mas é um item de desgaste. Então, você pode ter uma mola que vai cansar, é um contato que vai desgastar, né? Como você comentou, o ambiente, né? Às vezes você tem um ambiente muito insalubre, então você já pode ter um problema de oxidação, enfim. São N problemas aí que podem acontecer justamente por ser um elemento eletromecânico. Então, a recomendação, qualquer problema fora desde que não seja um ajuste, né? A única intervenção que nós poderíamos efetivamente fazer é a questão de ajuste, mas eu não recomendaria nenhum outro tipo de intervenção. O ideal é sempre trocar. Perfeito. O Jeremias comentou aqui: meu compressor, ao ligá-lo, o ponteiro do manômetro fica tremendo, oscilando. O que pode estar acontecendo? Aí tem que ver, assim, é que às vezes esse movimento de, de compressão, porque ele tá comprimindo e admitindo. Então, isso pode, ele vai, digamos assim, no tubo de entrada de ar, ele vai ser por pulsos, né? Pulso de ar alivia, pulso de ar alivia. Então, isso pode ocasionar, sim, uma vibração no manômetro, né? Mas à medida que o compressor vai enchendo, a tendência é essa vibração do ponteiro diminuir. Inicialmente ele vai vibrar um pouquinho mais, né? Porque daí ele está porque daí à medida que vai se enchendo, né? Vai estabilizando a pressão dentro do vaso. Mas inicialmente a tendência quando ele está mais vazio é vibrar um pouquinho mais o ponteiro. O Britson, nosso técnico aqui, também comentou que é normal dele vibrar, então pode trocar por um manômetro de glicerina, que ele é um pouco mais caro, mas pode solucionar um pouco dessa oscilação que vai ficar tendo. E já Isso. respondendo, caso perguntem, nós não temos, infelizmente, esse tipo de manômetro. O Leandro comentou: a concepção destes compressores Peueno são iguais ao grande?
Sim, pequenos. isso, é a mesma concepção. O que pode mudar é alguma coisa de válvula, mas o princípio é o mesmo. Daí é questão dos estágios, né? Daí tem compressores que são compressores de um estágio, dois estágios, daí eles têm, aí tem compressores que têm mais cilindros, né? Então depende. Daí por exemplo, tem compressores de um estágio, mas com dois cilindros. Daí tem compressores que de dois estágios, obrigatoriamente, no mínimo, tem que ter dois cilindros, um para fazer a admissão e outro para fazer a compressão. Mas o princípio é o mesmo. Não muda muita coisa aí. Perfeito. Fábio, foram essas as perguntas. Se alguém quiser fazer mais algum comentário aí, ou também abrir o microfone, já que estamos em poucos aqui, não tem problema. Tranquilo, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta mais. Leandro A César. pergunta do Leandro ali, se tem como baixar a aula, né? Esse vídeo é disponibilizado no Telecontra, assim como as outras lives, né? Então, a apresentação vai estar disponível lá e também depois, para quem não assistiu, vai ter oportunidade e vai estar disponível, vai ser carregado o vídeo lá no Telecontro. Então, e outras dúvidas mais que vocês tiverem, pessoal, então lembrando que a gente tem lá no Telecontro, a gente tem o canal do Helpdesk, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pedimos que vocês direcionem lá através do Helpdesk, a gente vai tentar responder, a gente sempre tenta responder na medida do possível, então, às vezes, em função de outras atividades, a gente não consegue responder de bate-pronto. Então, mas sempre que possível, a gente tenta responder no dia as perguntas, então, toda e qualquer dúvida, questionamento que vocês tiverem com relação não só aos compressores, né, motocompressores, mas, enfim, os produtos da linha, vocês podem estar acessando lá o Helpdesk. Se tiver já vídeos, fotos, o que vocês trouxerem de máximo de informações que vocês conseguirem trazer para a gente já nos facilita, né? Para que a gente tenha uma resposta mais efetiva, para não ficar trocando, às vezes, muitas mensagens lá. Então, quanto mais informações você já trazer, a gente consegue ser mais efetivo, às vezes, nas respostas aí. Perfeito. Só mais dois comentários ali. CLF Andames perguntou se a Wonder tem pretensão de ter em linha compressores de 100 litros ou maior. Pessoal, no momento nós não temos em linha, mas iremos fazer a sugestão para o pessoal de compras e da engenharia sim, tá bom? Obrigado. Não, mas só E, reforçando, Pedro, só reforçando, na claro, verdade, a gente tem compressores mas, maiores, só que eles não são da linha, eles não são importados. O motocompressor aqui é uma linha importada, tá? Então, os compressores, eles são fabricação nacional. Então, ele é atendido pela rede, hoje, atualmente, é atendido pela rede da Chus. Então, quem é credenciado Chus é credenciado, está habilitado o Vonder para os compressores. Nós estamos fazendo um trabalho aí para que quem não é credenciado Chus possa ser credenciado ao menos Wonder, né, para poder atender a linha de compressores. Mas nós temos a linha de compressores da Wonder, sim, maiores, né? perfeito. Alguém que não se identificou aqui colocou, é ideal colocar graxa nas juntas ou não precisa? O Brito acho que pode me ajudar mais nesse aspecto aí. Não sei se cabe muitas vezes nas juntas, né? Que são colocadas no cabeçote aqui, se é necessário a questão É, de colocar graxa, lubrificar ela, né? sim, só um momento. Não, não é necessário colocar graxa nas juntas. Se colocar, não vai afetar em nada, né? Não é uma coisa que melhora ou piora. Se quiser, não precisa colocar, não. Não é necessário. Beleza. Tranquilo, pessoal. Então, como eu comentei, se tiverem dúvidas mais, podem acessar o canal do Helpdesk lá. A apresentação em breve vai estar disponível no Telecontro. E qualquer dificuldade, até às vezes se não encontrar a apresentação lá, manda um Helpdesk lá que o pessoal vai direcionar isso aí. Agradeço a atenção de todos. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia aí. Muito obrigado aí. Bom trabalho a todos.